Oi, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa segunda live do Toguinho Talk Show. O tema de hoje vai ser Mulheres na Robótica, então eu queria começar falando para vocês se inscreverem no canal, seguirem o Artog nas redes sociais, vai estar aqui embaixo o Instagram e o Facebook, então acompanhem a gente lá para ver as outras lives e o que o Artog participa nas competições e tudo mais. As dúvidas, perguntas, comentários, vão mandando no chat aqui do YouTube, que a gente vai responder ao final da live, tá bom? Agora eu vou passar para a Dani, que vai ser a nossa mediadora de hoje, para apresentar nossas convidadas. Boa noite, gente. Meu nome é Daniela, eu também faço parte do grupo Artog Robotics. E hoje a gente está com 3 convidadas maravilhosas, todas fazendo parte desse ramo de robótica. E eu queria que elas se apresentassem brevemente, sim, para a gente começar a... Larissa, você quer começar? Pode ser. Boa noite, galera. Meu nome é Larissa Magalhães Lima. Eu entrei em 2015 no curso de Engenharia Elétrica, com ênfase em Eletrônica na USP de São Carlos. E em 2015 também eu entrei no CMEAR, que é um outro grupo de robótica que a gente tem no campus. E eu trabalho ainda no CMEAR, né? Eu tive, principalmente na área de mecânica, com gerência de projetos, a gente faz uns projetos com robôs autônomos. Eu já trabalhei em gerência de projetos de robôs autônomos. Já trabalhei em gerência de manufatura também, de outro projeto. E já fui gerente de RH da equipe. E eu acho que hoje tem umas 60 pessoas, mais ou menos. Em 2016, um pouco depois que eu entrei no curso, eu e algumas outras meninas do campus cofundamos o Women Engineering, que é um grupo de mulheres que é associado à Instituição Internacional, né, I3E, que é para engenheiros elétricos e eletricistas, mas enfim. A ideia do grupo é a gente incentivar a entrada e a permanência de mulheres nas áreas de exatas. A gente tem diversos projetos, eu vou falar um pouquinho deles aqui na live mais tarde, que a gente faz tanto para o pessoal de dentro do campus, quanto para a comunidade de São Carlos, né? Então, as meninas das escolas de São Carlos. E aí, a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Certinho, obrigada, Larissa. A nossa próxima convidada é a Heloísa. Eu queria que ela se apresentasse um pouquinho também. Bom, boa noite. Eu sou a Heloísa e eu faço parte do Artog, né? Desde 2012. Então, eu passei por várias áreas, né? Entrei como membro, já fui diretora da parte de manufatura, já gerenciei projetos também, então e também participei de várias áreas, né? Além de ter essa formação na área de elétrica, da parte de automação e sistema de energia, eu também passei por... você acaba ganhando um pouco de noção sobre mecânica e tudo, né, programação. E fiz estágio, né, na empresa Toradex, depois trabalhei com automação residencial, nessa área de mercados, depois automação residencial, fui para a área de mestrado, na área de inteligência artificial, e agora, mês passado, eu entrei, né, para o time da Nestlé, na área de engenharia mesmo, como engenheira atuando em projetos da Nestlé na área de energia, automação e aí implementando um pouco das ferramentas de machine learning, trazendo um pouco do contexto da indústria 4.0 aí para as linhas de produção. E é mais ou menos isso. Muito obrigada, Heloísa. E por último, a gente tem a professora Esther, vindo direto da Unicamp para a gente. Oi, Daniela, obrigada. Obrigada o convite de vocês. Eu sou do Instituto de Computação da Unicamp. Eu sou cientista da computação, mas eu fiz mestrado e doutorado na área de engenharia lá no... Pergunta, então, e ela é assim, se vocês já se sentiram intrusas como mulheres no meio da robótica, já que existem tantos homens circundando essa área. E eu queria que qualquer um de vocês falasse um pouco das vivências de vocês, comentassem um pouco sobre esse sentimento e como vocês fizeram para superar isso. Bom, então eu vou falar um pouquinho do que eu senti, né, da minha vivência nessa área.
Tipo, foi uma coisa que eu identifiquei, que eu vi de outras mulheres e que foi bastante impactante para mim, porque assim, na parte da robótica, assim, nessa parte de elétrica, a gente não vê muito exemplos de mulheres. Então, às vezes, você se sente acuada e você sente que você tem que ser muito boa para ser reconhecida. Então, às vezes, você perde muitas oportunidades por achar que você não vai dar conta, que você, tipo, é uma mulher, você tem que apresentar muitos resultados para conseguir ter uma performance ou para que você consiga, sabe? Mas eu acho que uma coisa que todo mundo fala e que é muito verdadeiro é, tipo, se tá com medo, vai com medo mesmo, porque, tipo, quando no Artog, eu vivenciei muito isso, do tipo, o Lang chegou e falou, ah, não, tô essa diretoria. Eu falei, mano, eu não sei, como assim? Eu vou gerenciar uma parte de elétrica, mecânica e software, sendo que eu só participei da área de elétrica e eletrônica, né? Mas aí, tipo, sei lá, você vai aprendendo. O que eu falo é para não ter medo. Às vezes as pessoas falam, nossa, robótica é difícil, tô com medo e não sei o quê. Não, sabe, você vai aprender, você estudando um pouco, você vai pegando as ferramentas, vai aprendendo. Todo mundo que eu converso, assim, fala, nossa, inteligência artificial é coisa difícil, sabe? Mas se você for aprendendo, você for estudando um pouquinho, você vai pegando, não é coisa de outro mundo também. Eu acho que muito é de sair da inércia mesmo. E, tipo, se a gente quer ver mais mulheres, eu acho que parte da gente ser essas mulheres, sabe? Porque a gente vê muitos homens, então acho que parte da gente ir e tentar fazer parte mesmo. E se tiver pouca gente, tenta, vai e tipo, porque é difícil você se integrar num ambiente só com homens. Você fica muito acuada. Eu senti muita dificuldade, mas eu acho que você quebrando essas barreiras, mostrando que você tem força de vontade, acho que essa é a primeira coisa que te impulsiona. Acho que é muito da perseverança. Não é nem ser tão boa em alguma área, mas sim tentar aprender, tentar fazer as coisas da melhor forma. Então, por isso que a gente se sente muito acuada, porque também não tem muitos exemplos. Mas então acho que parte da gente ser esse exemplo e tentar conquistar mesmo essas áreas. E como a Esther falou, dá um pouco de medo e tudo, mas é a gente indo, tacando a cara a tapa e tentando aí conseguir um lugar, né? Porque às vezes é difícil, não consegue de cara, mas alguma hora acho que dá certo e deslancha, assim. Tá. Muito obrigada, Elô, pela sua contribuição. E assim, a gente falando de representatividade, o quanto é importante, hoje a gente sabe já que existem diversas influências femininas dentro da robótica, e eu queria saber, assim, se quando vocês eram crianças, ou não crianças, adolescentes, escolhendo a carreira de vocês, se vocês tivessem ouvido nomes como Ada Lovelace, que praticamente foi a mulher que inventou o primeiro algoritmo computacional do mundo, ou a Rudina Byte, que ela é pioneira nas pesquisas de percepção ativa na robótica, se vocês teriam menos medo e se vocês teriam escolhido e perseguido esse sonho com muito mais vontade, assim, se vocês soubessem desses nomes desde cedo. Larissa, você quer dar a sua opinião, já que você não falou nada até agora? Então, deixa eu ver se... Pronto. Assim, respondendo com certeza, eu acho que teria influenciado muito, porque a minha decisão de entrar na área de engenharia veio, como eu acho que muitas pessoas também pensam, e por esse interesse pela área de exatas, né? Mas eu acho que eu tive muito apoio também por causa da minha família. Tem muitos engenheiros elétricos na minha família, no meu núcleo familiar. São homens. Então, ao mesmo tempo que eu tive uma certa... não tive representatividade feminina, assim, mas eu tive representatividade de ter pessoas nessas áreas à minha volta. E até mesmo essas pessoas que eu acho que talvez estejam aqui assistindo a live podem dizer que me falaram muito sobre
como ia ser difícil ser uma mulher nesse meio. Então, como ia ser complicado quando eu comecei a pensar em fazer engenharia, como eu ia ser minoria também. E eu acho que definitivamente a representatividade tem importância quando a gente é menor, mas também, querendo ou não, quando a gente é maior também. Porque, assim, com o trabalho que a gente tem, né, como eu tinha comentado, o I, né, que é como a gente chama o Women Engineering, tem alguns projetos, e um deles, que é o Elas na Engenharia, trabalha com meninas de escola pública. Então, a gente vê muito isso, né, vindo da parte delas, que parece muito irreal. Então, a gente sabe que tem 10%, mais ou menos, como a Esther falou, de meninas nessas áreas. Mas para elas não parece nem que tem 10%, porque quantas dessas pessoas você realmente ouve falar, né? Como a Dani falou, já fizeram um teste, a gente fez um teste uma vez de tente citar 5 que sejam cientistas, nomes de cientistas nessas áreas de exatas, e você vê que é difícil. Tipo, não é algo intuitivo, assim, a gente pensar primeiro em mulheres. Então, acho que a representatividade faz muita diferença para a gente ver que, tanto ver que é possível para a gente, quanto a gente normalizar isso, né? Como na pergunta anterior sobre você se sentir excluída, eu acho que a gente vem melhorando isso, a representatividade de mulheres nessa área, tanto que eu não estreiei tanto ao entrar na equipe de robótica, porque na minha turma tem 10% da turma é mulheres. Mas na equipe de robótica, 20% da equipe é mulher. Ainda é muito pouco, mas já é uma melhora. Só que você via como é estranho para as pessoas ver mulheres nessa área. Então, sempre que eu ia, porque eu também mexia com a parte de mecânica, assim como a Elo mexeu também no Ortog, ia nos laboratórios ou fazer algumas coisas, fazer corte de peça e tudo mais. Você vê que mesmo as próprias pessoas que trabalham dentro da faculdade, elas estranham um pouco. Os laboratórios também, eu nunca vi nenhum desses laboratórios que eu fui, nunca vi nenhuma funcionária mulher trabalhando nos laboratórios, nas usinas, enfim. Então, definitivamente é algo que a gente vem trabalhando para poder melhorar. Então, por isso que, como a Elo falou, é importante nós sermos essas mulheres, né? A gente fazer e participar, por exemplo, das mostras que a USP dá oportunidade para a gente e se engajar em projetos, porque faz muita diferença. Essas pequenas coisas assim fazem muita diferença na vida dessas pessoas, como teriam feito, com certeza teriam feito na minha. Eu teria entrado com muito menos medo, porque no fim das contas eu acabei achando mulheres incríveis e acabei encontrando um espaço onde eu me senti. Então, eu acho que é muito importante a gente trabalhar para mostrar para as próximas gerações que esse o espaço também é delas. Obrigada, Larissa. Eu queria saber também da Esther, já que aqui a gente tem uma diferença de idade, que a Larissa e a Elo, elas acabaram de sair da faculdade. Eu queria saber também da Esther, que já passou por essa fase aí de escolher curso há muito mais tempo que a gente. E eu queria saber se para você se você acha que é diferente, foi diferente para você e é diferente agora, ou se você acha que é mais ou menos a mesma coisa, se a gente está progredindo aos poucos. Eu acho assim que, do mesmo jeito que eu acho que vocês têm uma situação bem cruel agora, é que vocês têm muita opção. Na minha época, a gama de cursos que a gente tinha para fazer era mais limitada, então acho que até era mais fácil escolher em termos de que a gente não tinha tanta opção assim, mas em termos de, com relação à questão do feminino nessas áreas, eu sinto que a minha área em particular, a área de computação, eu fiz técnico antes de fazer graduação em computação, então eu fiz escola técnica, que era um curso integral,
de técnico, então, assim, 4 anos fazendo tudo que era disciplina na área de computação, e isso me ajudou muito a enxergar o que eu queria fazer e a área e tal. Mas eu acho que está mudando. Mas a representatividade, eu vou voltar para a pergunta anterior, eu acho que é uma das coisas mais relevantes. Porque por exemplo, eu sabia que eu queria fazer computação, porque eu fui fazer técnico, porque a escola técnica federal era muito boa, e eu tinha habilidade, assim, várias habilidades diferentes, eu achava que eu gostava de várias coisas, adorava ler, adorava história, geografia, mas eu gostava muito de matemática, física, então eu imaginei, e na época processamento de dados, nem era informática, computação, processamento de dados estava crescendo, e aí eu decidi fazer processamento de dados no técnico, e me apaixonei pela área, e decidi que queria fazer graduação naquilo e que queria seguir carreira na área acadêmica dentro dessa área. Mas enquanto no técnico eu tive algumas professoras mulheres, depois eu fiz graduação, mestrado e doutorado, e eu nunca tive uma professora mulher. Não tive professora mulher na graduação, não tive professora mulher no mestrado, e no doutorado eu tive uma professora mulher que era da mecânica, nem era da minha área, era uma professora recém-contratada da mecânica, e eu sentia muito falta de enxergar outras mulheres fazendo aquilo que eu gostaria de fazer. Então, eu tinha duas colegas de laboratório que chegavam, meu orientador em particular, simplesmente a quantidade de mulheres que a gente tinha no ITA, mas eu sentia muita falta dessa representatividade. Então, na época que eu estava fazendo mestrado, eu lembro que a gente contava nos dedos quem eram as mulheres que trabalhavam com robótica no Brasil. Então, você tinha a Roseli em São Carlos, você tinha a Silvia Botelho lá no Rio Grande do Sul, tinha a Ana Reale na USP, e eu ficava seguindo essas pessoas, assim, para usar elas como referência para o que eu ia fazer e para a carreira que eu queria seguir. Então, eu acho que, seja internacional, nacional, na escola, ter representatividade e ter mulheres que são exemplo para você, para transformar aquilo que você quer fazer natural, acho que é das coisas mais importantes. Teve até um estudo de alguns anos atrás que a Microsoft comissionou com na comunidade europeia, que eles verificaram que de todos os fatores que mais influenciavam a escolha das meninas em relação à graduação, as pessoas achavam que eram a questão da ajuda dos pais ou o preconceito dos pais em relação a uma área, ou a falta de incentivo e etc. E eles identificaram que o fator mais relevante para as meninas discernirem sobre o curso que elas iam fazer, a carreira que elas iam seguir, estava relacionado à presença desses role models. Então, quando elas não tinham essas referências, no geral, elas não se sentiam representadas, não se viam naqueles papéis e nem sequer consideravam. Então, não é nenhuma questão de que você rejeita aquilo, é que você nem considera porque você não tem referencial para aquela área. Então, eu acho que fazer isso que vocês estão fazendo de o tempo inteiro, sair na rua, mostrar a menina fazendo isso, que está cuidando de equipe de robótica, que está fazendo robô, que está trabalhando com indústria 4.0, com automação, e mostrando que vocês se integram muito bem com os meninos, que eles recebem vocês dentro do grupo e que é uma comunidade como um todo, e que é um trabalho como outro qualquer, é uma área como outra qualquer, é só uma questão de preconceito, ou talvez, não preconceito da forma mais tradicional, mas assim, de um preconceito da gente de achar que aquilo não nos pertence, que precisa ser quebrado. Então, isso que vocês estão fazendo é o caminho para que a gente possa mudar a situação. Então, eu acredito que essa ideia de ter os referenciais é o que vai ajudar a gente a mudar o cenário. Obrigada, Esther. Vou falar um pouquinho de história aqui. Aparentemente, até meados ali da década de 80, existia um equilíbrio bom entre números de mulheres e homens em ciência da computação. Isso, inclusive, foi dito por uma professora do ICMC, e que ela disse que isso já foi realidade ainda na USP de São Carlos. E agora eu queria que vocês conversassem um pouco entre vocês, se vocês têm alguma ideia do porquê que esse número veio caindo, até que chegou hoje, que somos apenas 10% dentro da sala de aula.
e se vocês têm alguns planos ou projetos ou visões assim para incluírem mais meninas dentro desse meio. A gente sabe que a Larissa tem o projeto dela com o I, e eu queria saber um pouco mais sobre ele e sobre outros projetos que vocês podem pensar, podem até especular por aqui. Então, eu vou falar um pouquinho do projeto, então, e aí, se vocês quiserem complementar também a ideia. Tipo, a ideia do nosso projeto é justamente, como a gente estava falando sobre a questão da representatividade, eu acredito que ela não é o único fator relevante aqui também. Que é algo que a gente discutiu no início do projeto, foi que algo que a gente escuta para tentar justificar por que os homens estão mais presentes nessas áreas de exatas e robótica, principalmente, e no lugar das mulheres, é porque os homens são melhor com visões 3D e são melhores com raciocínio lógico e com coisas mais complexas, ou, sabe, pensamentos desse tipo. E aí, a gente parou para discutir sobre isso, e claro que deve existir estudos desse tipo por aí, mas e se talvez não seja simplesmente algo como uma predisposição genética, que é a tentativa de argumento das pessoas, mas e se a gente pensar que simplesmente a gente tem essa ideia na cabeça de que os homens têm essa facilidade, de que esse lugar é deles, vamos dizer assim, e aí a gente acaba, querendo ou não, incentivando mais os homens nesse sentido do que as mulheres. Então, se você parar para pensar bem, isso acontece desde quando a gente é pequeno. Então, se você for se você for numa loja de brinquedo de criança, você vai ver que a seção de meninos tem brinquedos que são muito mais de treino, de visualização mesmo, 3D, de encaixe, de ver desafios e coisas desse tipo que estimulam isso, que são características que a gente acaba desenvolvendo com a robótica. Enquanto na seção de brinquedos para meninas, tem muito pouca coisa nesse sentido, sabe? E acho que começa desde daí que a gente começa meio que não dá tanta oportunidade. Então, além de ter o problema da representatividade, também tem isso que, naturalmente, por já ter esse certo preconceito, que é o que eu acredito que tenha contribuído bastante para que uma área que antes era igualitária não tenha se tornado não tão igualitária, tenha muito a ver com preconceito, né? Então, a ideia do projeto do Elas na Engenharia, ela surgiu como surgiu com uma pessoa da produção, na verdade, com química. Foi uma ideia, assim, que juntaram várias professoras da USP, e aí a Raquel, que eu não sei se ela está presente aqui, ela surgiu com essa ideia, e aí as professoras da USP, de vários departamentos, tinha gente da produção, gente da mecânica, gente da elétrica, gente da arquitetura, enfim, pessoas de vários níveis, tinham alunos, o I foi convidado também. A gente teve essa ideia de, e se a gente tentasse fazer coisas para incentivar, no sentido de, vamos te ensinar, vamos fazer você treinar essas habilidades. Então, se você tem interesse, se você acha robótica interessante, se você assiste essas lives e você fica pensando, nossa, inteligência artificial, que legal. Então, a gente poderia dar essa ajuda, porque muitas vezes a defasagem acontece justamente porque a gente não dá uma chance. Então, o projeto, a gente ensina 30 meninas, mais ou menos, de escola pública de São Carlos, e aí a gente dá o transporte para elas irem para lá para a faculdade, e a gente ensina mecânica, eletrônica e programação. Então, a gente tem aulas práticas financiado pelo Santander. E aí, a nossa tentativa, né, de tanto para mostrar um ambiente da faculdade para elas e como é possível, e elas verem
que o nosso projeto é majoritariamente mulheres fazendo eles, é organizado por mulheres, tem alguns voluntários homens, mas a maioria esmagadora são mulheres. Então, meio que são mulheres ensinando outras mulheres, e pelo feedback delas você vê que isso incentiva bastante, né? Então, só delas poderem estar na faculdade, ver que aquilo é uma realidade, que é outro problema também que a gente tem com essa questão nas escolas públicas. Muitas meninas de escolas públicas não sabem nem que a USP é pública, que a USP não é paga, elas não precisam pagar para estudar lá, isso é um conhecimento que nem todo mundo tem. Então, a nossa ideia é justamente tentar tirar um pouco dessa defasagem e mostrar para elas que isso é algo viável, algo real de ser alcançado, e que não existe essa diferença de todo mundo tem a mesma capacidade, o que todo mundo precisa ter agora é a mesma oportunidade, né? Então, essa é a ideia do projeto. Assim, eu sei que existem outros projetos também que existem no campus nesse sentido também, mas aí eu queria escutar um pouco das meninas falando. Vocês também têm um adendo sobre o porquê que as meninas foram desaparecendo dentro da área e projetos que podem ser colocados para incluir as mulheres dentro da área? Bom, eu vou tentar contribuir, assim, eu acho que primeiro é multifatorada, tem vários. Eu tenho várias colegas, o curso de computação que eu coordeno lá na Unicamp é o primeiro curso de computação do Brasil, de ciências da computação, então era um curso que antes era dentro do Instituto de Matemática e Estatística, então e a matemática, naturalmente, a licenciatura em matemática já assim, já são cursos que têm uma presença feminina mais significativa, e realmente nas décadas de 80 até os anos 90, a gente tinha uma presença feminina grande nos cursos, até majoritária. Então, algumas turmas até com uma quantidade maior de mulheres. E aí tem vários estudos que falam que quando esses cursos, de alguma forma, se tornaram cursos mais técnicos não, mas quando eles se desassociaram de alguma forma da matemática e se tornaram uma ciência por si só, separada, de alguma forma, aquela tradição de que mulheres eram professoras de matemática e se formavam em matemática, acabou se perdendo dentro da ligação com a computação, que aí quebra todo esse tipo de argumento de que a mulher tem mais dificuldade com lógica, com outras questões, mas também tem mais outros aspectos, por exemplo, que na década de 80, no final da década de 80, os computadores pessoais começaram, nos anos 80, né, os computadores pessoais começaram a ser usados nas casas, ser trazidos para as casas das pessoas, e basicamente eles eram usados para joguinho, e esses jogos muitas vezes eram mais direcionados para o público masculino. Então, assim, tem um monte de fator que acaba fazendo parecer que a gente acabou parando onde a gente está parando. Então, eu não acho que é uma causa, não acho que é só falta de role model. A falta do role model eu acho que é mais acaba virando uma estrutura assim circular. Você não tem role model, isso dificulta e aí vai piorando e tudo junto, mas tem vários outros fatores. Essa questão que a Larissa falou, por exemplo, do incentivo à infância, desde brinquedos que sejam mais estimulantes em relação a construção de conhecimento, é muito típico isso. Eu, por exemplo, brincava de brinquedo, de todo tipo de brinquedo quando era criança. Minha mãe, em casa, a gente era exposto a todo tipo de brinquedo. Então, tinha muito essa diferença de brinquedo de menino, brinquedo de menina. Então, talvez isso faça muita diferença, talvez não, com certeza isso faz muita diferença também nas nossas possibilidades de escolha. Então, eu acho que nesse sentido ele é multifatorado, tem muitos fatores que influenciam a falta de mulheres, mas eu acho que essas iniciativas, seja para incentivar uma empresa de brinquedo que começa a produzir brinquedo, que é considerado, se é que você tem que classificar brinquedo como masculino e feminino, mas esses brinquedos não serem só brinquedos onde a gente
fica fazendo uma atividade, mas estimula a criatividade da criança de uma forma geral, independente do sexo, é extremamente relevante, e seguindo com isso ao longo de toda a vida educacional da criança, de desenvolvimento, né? Então, falando das iniciativas, a gente tem, por exemplo, na Olimpíada Brasileira de Robótica, a Mostra Nacional de Robótica, a gente tem vários trabalhos exatamente para ajudar as crianças a serem incentivadas a participar dessas atividades, porque a robótica é multidisciplinar. Então, por mais que, independente da sua aptidão, nem todo mundo, independente do sexo, ninguém tem habilidade para tudo. As pessoas têm competências diferentes e elas são melhores em alguma coisa e têm dificuldade em outra. E esse trabalho, normalmente, da robótica, ele ajuda muito a gente a trabalhar as nossas dificuldades, mas também em contribuir muito com as nossas grandes competências. Então, eu acho que a gente está utilizando computação, a robótica, como a Larissa deu o exemplo aí, de formar as alunas em termos de eletrônica, mecânica e computação, para ver essas diferentes facetas e as meninas se identificarem onde elas podem contribuir, como elas podem melhorar as deficiências, com aplicações que de alguma forma são lúdicas, são práticas e tal, é bem interessante. Então, a gente tem esses projetos da Olimpíada de Robótica, a Mostra Nacional de Robótica, as competições científicas que vocês conhecem, já participam, mas lá na Unicamp a gente também tem um grupo do UI, que é do Women Engineer do I3E. A gente tem Meninas Super Cientistas, que foram alunas da Unicamp que decidiram criar, que é uma iniciativa linda, em que a gente traz meninas da região de Campinas, na verdade do estado de São Paulo, dentro de um determinado limite de distância, e aí a gente fica fazendo atividades com elas durante vários finais de semana, desde fazer laboratório de química com elas, levar elas para museu, levar elas para centros de referência, trazer gente para palestrar e mostrar para elas que ciência é sim coisa de menina. Então, eu acho que esses pequenos projetos vão ganhando corpo e aí vão tornando a coisa mais natural. Então, acho que isso ajuda muito a trabalhar tanto essa confiança de que a menina pode decidir, inclusive, que não é aquilo que ela quer, né? Porque a questão não é a gente trazer só as pessoas para a área, elas terem a oportunidade de vislumbrar se aquilo é o que elas querem fazer da vida e se aquilo é uma opção para elas. Então, eu acho que essas iniciativas são super incríveis. Inclusive, eu convido as meninas que são alunas do Ortog e da comunidade que estiver assistindo a gente, que na Mostra Nacional de Robótica a gente tem um prêmio que a gente instituiu 3 anos atrás, que é para dar bolsa de iniciação científica para projetos que forem constituídos de meninas, chama Meninas e Mulheres na Robótica. E, no geral, esses projetos depois vão ser tutorados por alunas de graduação, mestrado, doutorado, tal, ou até professoras, por mulheres, para a gente, inclusive, criar esse vínculo. Então, quem tiver interessado, depois quiser mandar uma mensagem para a gente vai abrir um programa de chamada de tutoria para essas meninas, tá? Então, mas eu acho que tem muita iniciativa que eu estou vendo acontecendo pelo Brasil. Primeiro, o ITA fez, acho que um congresso de STEM recentemente, então vocês vão ver isso acontecendo o tempo inteiro. Acho que isso que vai mudar o cenário. Obrigada pela contribuição. Dani, posso falar uma coisinha também? Rapidinho. Rapidinho. E eu acho que também trazer não tanto mais avançado, né? Como, por exemplo, o Ortog, ele tem uma iniciativa que é trazer crianças de todas as idades para conhecer a robótica, conhecer o nosso laboratório e para mostrar para eles que robótica não é tão distante assim da realidade. Então, trazer tanto meninas quanto meninos para desmitificar isso. E só de conhecer, ver que sim, é possível uma escola, perto deles, está tendo essas iniciativas, tanto para meninas quanto para meninos, trazer para essa parte. E eu vejo que também a indústria está com com pequenas ações, mas, eu já vi indústrias que estão dando mais
estão dando maior peso para a candidatura de mulheres que estão na engenharia, sabe? Que estão nessa vibe, não sei, de tentar igualar aí essas posições, tanto de homens quanto de mulheres na engenharia, para mostrar que, tipo, a gente também tem essa parte, a gente também pode contribuir para essa área, e que isso é benéfico para todo mundo, sabe? E não tem isso, como a Esther e a Larissa já falaram, não tem isso de, isso é para menino, isso é para menina. Não, isso é para qualquer um e geneticamente isso não faz nenhuma diferença. Então é em todas as partes. Só queria dar esse adendo aqui. Certinho, muito obrigada. Só queria falar para vocês que estão assistindo que vocês podem mandar suas perguntas para a gente via chat, que no final a gente vai ler. Então, se vocês quiserem ir mandando já à vontade, tá? Prosseguindo, então. Eu queria saber também de vocês, de todas vocês, as dificuldades que vocês sofreram em diferentes instâncias da vida de vocês, assim, por serem mulheres. Porque, assim, eu sei que a Larissa fez um intercâmbio para fora do país, a Elo acabou de entrar na indústria e a doutora fez a carreira na pesquisa. E também um nome muito importante ali nas competições mundiais e nacionais de robótica. Eu queria saber se essas dificuldades que vocês encontram, elas se mostram de maneiras diferentes. Ou se é tudo a mesma coisa e... quero exemplos. Vocês querem que eu comece? Fica à vontade. Tá, não. Eu acho que, assim, dificuldade diferente de vocês, com certeza, mas talvez até porque a gente não tinha os olhos tão abertos para certas dificuldades. A gente acabava engolindo muito sapo porque não tinha essa noção dos problemas. Então, muitas vezes, hoje em dia eu volto e olho e falo, nossa, que absurdo, se fosse hoje em dia isso estivesse acontecendo, eu tinha vontade de dar um tapa na cara, ou alguma coisa do tipo. E a gente talvez nem tivesse essa percepção naquele momento, mas eu acho que as dificuldades passam muito por se encontrar no sentido de ter coragem de se afirmar. Essa tal de síndrome do impostor, que eu acho que muita gente vive, né, de que você tá lá no trabalho, você tá fazendo seu trabalho bem feito, mas você fica o tempo inteiro se questionando se você merecia estar ali, se é isso mesmo. Eu acho que talvez isso seja um pouco mais forte para as mulheres dentro dessas áreas em particular, mas eu posso dizer que na academia eu vivo numa bolha. Então, eu sou professora de universidade pública, onde o meu salário é exatamente o mesmo salário de um homem. Então, não tem diferença salarial. A nossa diferença no geral, por competência, não necessariamente por plano de carreira e etc., e por ter progredido nesse plano de carreira, mas não necessariamente pelo gênero. Mas isso não significa que não tenham diferenças na academia, por exemplo, em relação ao gênero. A gente sabe que ser pesquisador do CNPq, por exemplo, é um dos status que a gente tem de avanço na carreira. E tem vários estudos que mostram que mesmo em áreas em que as mulheres são maioria na academia, a gente tem uma representatividade muito menor das mulheres nesses níveis mais altos da carreira, seja como professora titular, seja como pesquisador CNPq nível mais alto e coisas desse tipo. Então, a gente tem um caminho muito longo para trilhar, mas eu acho que eu acabei escolhendo trabalhar numa área, não na robótica em si, mas na academia, onde as pessoas, de uma forma geral, têm uma cabeça muito mais aberta, estão muito mais dispostas a trabalhar com a diversidade. Mas, independente disso, não significa que a gente não passe por toda essa insegurança e o tempo inteiro não fique se questionando. Então, eu acho que tem que ter muita vontade mesmo, coragem e o tempo inteiro ficar se afirmando e dizendo, não, eu não preciso ser necessariamente 10 vezes melhor do que uma outra pessoa para estar onde eu estou. Então, não é nem justo com a gente às vezes fica... Eu acho que talvez isso seja a coisa mais difícil, ficar muito cansada,
por o tempo inteiro tá tendo que fazer 2 vezes, 3 vezes mais do que o outro para provar que você merece o lugar que a pessoa não está precisando provar tanto. Eu acho que, de forma geral, para mim, essa é a maior dificuldade, e eu vejo as meninas, minhas alunas passando pela mesma situação, eu vejo minhas colegas passando pela mesma situação, fora a questão do trabalho de casa, de coisas desse tipo que as mulheres, no geral, acumulam, que eu sinto que está mudando um pouco mais, mas eu acho que essa necessidade de mostrar o tempo inteiro que a gente é melhor, que merece estar ali, é o que mais é difícil, porque cansa. Então... Elô, você pode falar um pouquinho se você sofreu alguma dificuldade, assim, por ser mulher ainda dentro da indústria, já que você entrou para trabalhar agora? Então, um pouco é que, assim, como o ambiente ele tem muitos homens, as mulheres, quando entram, se sentem acuadas. Porque, querendo ou não, os homens, eles se reúnem, eles vão bater papo e falam coisas que, às vezes, é desconfortável pra gente. E não tendo mais mulheres, às vezes é ruim, porque você se sente meio isolada. Às vezes eles se unem e daí você não tem tanto isso dessa integração. Às vezes é mais difícil, é uma barreira que você tem que ir aos poucos tentando aí romper, tentando se integrar no ambiente. Então, isso é um pouco de coisa assim que a gente enfrenta. E isso que a Esther falou é muito válido. De você, por ser mulher, você acha que você tem que render 1 milhão de vezes mais para tentar merecer as mesmas coisas, sabe? Então, isso é uma coisa que também vem disso da representatividade. Mas eu acho que, e essa da síndrome da impostora, é uma coisa real, tipo, com dados, que os homens, quando eles vão prestar para uma vaga, assim, tem alguns estudos, que se eles preenchem ali 40%, 60%, valeu, a vaga é minha, tô lá. Agora a mulher não, quando ela vai prestar para uma vaga, ela tem que preencher todos os requisitos. Tipo, o estudo mostra que 90% ela tem que cumprir daqueles requisitos para ela se achar capaz de só tentar para essa vaga. Eu passei muito por isso. Então, acho que isso é uma coisa que nós mulheres temos que entender que se você tem um currículo, vai, tenta e dá a cara a tapa. O máximo que você pode ter é um não. E se eles tiverem que falar um não, que seja eles, sabe? Você tá tentando, você tá mostrando e, tipo, você tá lutando pelo seu lugar. Eu acho que isso é o mais importante. É você ver um objetivo e correr atrás, sabe? E vai ser difícil, é muito difícil pra gente, estando na indústria. Eu passei por outras empresas menores, em que eu tive muito mais barreiras, assim, de não conseguir as pessoas não passarem o conhecimento, e tendo isso de, tipo, não ter essa camaradagem de homens, é mais difícil você ter esse conhecimento um pouco. Mas você vai tentando, vai conseguindo, vai perguntando, e ser, tipo, não ter vergonha, perguntar mesmo, tentar aprender as coisas o máximo que puder, e o ser mulher é um fator, mas a gente consegue atualmente driblar isso e mostrar que não, isso não faz diferença, a gente consegue também ter uma performance tão boa quanto, então eu acho que é a gente tentar e se arriscar e ir mesmo, sabe? É difícil, mas tem que ir para a gente também conquistar o nosso lugar. Isso de diferenças salariais vem um pouco de histórico, vem um pouco de fatores sociais e algumas coisas assim. Mas a gente tem que conseguir, tem que tentar e não ter medo. Isso acho que é o fator principal. E tentar. É uma coisa que eu achei como barreira, mas que vai lá e tenta. O máximo que você pode ter é um não que você já tem. Então, acho que isso é a melhor coisa que eu posso passar aqui hoje, da minha experiência. Obrigada, Elô. E você, Lari, você sofreu alguma dificuldade muito grande em relação às suas vivências? Então, o que eu tenho para comentar sobre isso eu concordo com absolutamente tudo que está sendo falado, então eu vou tentar falar coisas que vocês não são diretamente. Então, como você falou,
eu fiz um intercâmbio para o Japão de um ano em 2017, 2018, e o momento que foi crucial para mim também foi descobrir que isso é comum no Japão, mas, pasmem, isso também não é algo que seria surpreendente se existisse no Brasil, mas no Japão existe uma faculdade para esposas. Então, eu cheguei a conhecer uma japonesa que ela fazia uma faculdade que era basicamente aprender dons e enfim, para ser esposa de alguém. E aí, isso reflete muito como, vamos dizer assim, ainda é esperado que a mulher faça esse papel na sociedade, que é mais ser esposa de alguém, ou ser mãe de alguém, ou esse tipo de coisa, do que ser uma pessoa por si só. E sobre essa questão de dificuldade que eu tive, eu acho que as pequenas coisas falam mais do que as grandes coisas. Eu nunca tive situações onde foi muito nítido para mim, onde eu estava sendo, as pessoas estavam sendo meio que preconceituosas, vamos dizer assim, por eu ser mulher, mas sempre aconteciam pequenas coisas, como, por exemplo, isso da gente estudar muito e se esforçar muito para tentar ser melhor, muito mais do que os homens, e ainda assim não ser visto da mesma forma. Então, por exemplo, na minha turma, eu sempre tentava ao máximo estar entre os melhores, e eu estava entre os melhores, mas eu nunca era citada pelas pessoas da turma como uma referência. Então, sempre os homens eram citados, mesmo eles estando em posições do ranking, vamos dizer assim, mais baixas do que a minha. Ou então, por exemplo, a situação que eu falei dos laboratórios, sempre que eu ia fazer algum corte, alguma coisa assim, os funcionários do laboratório estranhavam um pouco. E uma vez eu fui com um amigo meu e eu fiquei calada e ele chegou lá e falou com um funcionário. Basicamente, o funcionário deixou ele entrar numa área que ele nunca tinha me deixado entrar e basicamente deixou a gente fazer o trabalho todo sozinho. Tipo, como se ele passasse uma certa confiança, sabe, por ele ser homem. Então ele conseguiu entrar lá e fazer o corte da peça sozinho, sem supervisão, sendo que eu nunca tinha nem passado da porta, sabe. Então essas pequenas coisas, assim, e olha que esse amigo meu que foi lá comigo, na verdade, ele não tinha experiência muito grande em mecânica. Na verdade, eu era gerente da mecânica na época, eu só fui com ele para mostrar para ele mais como era, mas só a presença dele lá e de ele ter falado já foi suficiente para ter uma abordagem bem diferente. Então, o que eu queria falar sobre isso é que, assim, toda essa coisa de a gente ter que se esforçar muito, e essa síndrome de impostor também, eu concordo totalmente. Eu já vi esses estudos também, eu estou vivendo isso na pele agora, que eu estou aplicando para estágio. Eu fico com medo de aplicar se eu não tiver 150% daquilo ali, e os meus amigos, eles aplicam para tudo, e isso cansa, às vezes. A gente sentir essa necessidade, essa meio que essa pressão de se esforçar muito mais e tentar ser muito melhor para tentar ter o mesmo nível de reconhecimento, isso cansa muito. Mas, ao mesmo tempo, isso motiva muito. Era isso que eu queria falar de relevante, assim. Isso, no início, me deixava um pouco abatida. Mas a partir do momento que eu percebi que várias outras meninas se sentiam assim, várias outras mulheres do curso, e, enfim, se sentiam dessa forma, na verdade, isso me deu uma motivação. Então, todo o meu percurso na faculdade, assim, tudo que, tipo, tentar alcançar cargos de gerência na equipe de robótica e no Women Engineering também, eu fui presidente ano passado, foi para poder fazer essa diferença. Então, eu me senti motivada, assim, se a gente tem que trabalhar muito para mostrar que é tão boa quanto, então eu vou subir naquele palanque lá e eu vou mostrar para eles que eu sou tão boa quanto. Então, assim, isso me deixou muito motivada a entrar em projetos, a falar, a participar dessa live de coisas que tentassem mostrar para as pessoas que esse espaço também é nosso, que essa coisa de desigualdade tem que acabar, mas enfim, que
as mulheres também podem desempenhar igualmente bem, assim, na robótica. Então, se tiver alguma menina aí assistindo, eu queria deixar esse incentivo aqui, que, assim, eu tinha muito medo, mas todo esse medo, na verdade, foi transformado em motivação de fazer diferente para as próximas. Então, isso me deu mais vontade, mais garra de correr atrás e de tentar fazer diferente para que as coisas mudem. E eu acho que isso é algo que o fato de ter só 10% de mulheres é desmotivador, mas ao mesmo tempo eu usei isso como uma motivação e talvez isso aconteça também para vocês. Então, só da gente estar se unindo aqui para falar sobre isso e da gente se apoiar também, o grupo existe para isso também de apoio. Só da gente fazer isso já motiva muito mais a gente querer ter projetos nessa área e, enfim, tomar os holofotes, né? Tá. A gente estava falando agora um pouco sobre esse preconceito que as mulheres sofrem nos ramos, e muitos deles são coisas conscientes, né? Agora, vamos falar um pouquinho mais do estrutural, que eu não sei se vocês já passaram por isso, mas vocês acreditam que existe esse negócio sobre mulheres trazerem visões novas para problemas? Porque eu já acabei numa dinâmica de estágio que eu apontei coisas que eram só por experiência minha, como membro de um grupo de robótica, e eles bateram as palmas, falaram, nossa, legal, como é legal ter uma visão de mulher. E vocês sentem que essa visão de mulher é uma coisa real, ou que isso é só mais uma forma de trazer pressão às mulheres presentes no ramo? A Esther pode começar falando dessa vez. Vamos lá, vou tentar. Eu acho eu acho muito difícil, acho que o cérebro é uma coisa muito complicada para a gente poder caracterizar como sendo masculino e feminino e etc. Eu imagino que, assim, a neurociência mostra que a gente tem algumas competências, talvez algumas habilidades por causa do processo evolutivo, que faz com que a gente seja mais precisa, tem até uma acuidade visual melhor em certas atividades do que outra, homem tem alguma habilidade maior em outra, mas eu acho que no geral é uma questão de desenvolvimento social. Então, as experiências que você passa na sua vida faz com que você seja o que você é. Então, eu acho que é muito cômodo falar essa história de que mulher é melhor nisso e mulher é melhor naquilo, como se fosse segmentar você para, na verdade, fazer isso com qualquer pessoa, para segmentar você e colocar você no seu canto e dizer, olha, aquilo ali é o bom de fazer. Eu acho que diversidade é importante em tudo, independente do sexo e tal. Talvez você traga contribuições, não por ser mulher e por ter o corpo de mulher ou essa definição básica, mas somente pelo fato de que você viveu experiências na sua vida que fazem com que você tenha uma visão de mundo diferente. Eu sou nordestina, eu tenho uma visão diferente de mundo do que uma pessoa que foi criada no interior de São Paulo. Uma pessoa que passou por dificuldade financeira, ela tem uma visão de mundo diferente. Uma mulher negra tem uma visão diferente da minha. Então, eu acho muito cômodo segmentar as pessoas. Não acho que essas pessoas fazem de maldade quando elas falam assim, você está contribuindo, como é bom ter o papel da mulher. Eu nem acho que é uma situação de tentar ser alimentar mais a situação, a problemática, mas eu acho que pessoas têm experiências diferentes e pessoas têm vivências diferentes e diversidade é importante em tudo. Então, a gente está falando de um problema de diversidade e o fato de não existirem mulheres dentro das áreas que a gente está comentando, particularmente a robótica. E eu acho que essa diversidade é relevante porque você precisa de pontos de vista diferentes. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa que enxerga bem 3D, eu posso alimentar o estereótipo aí, mas eu tenho uma memória visual absurda, então eu me localizo em qualquer lugar e eu acho o resultado eu acho o resultado de alguma coisa por uma forma de processamento completamente diferente do meu marido, que pensa bem de outra forma.
e a gente trabalha no mesmo projeto e discute a mesma coisa. Então, eu acho que essa segmentação é problemática, e ela é estrutural, só que eu acho que a questão é a experiência de vida, e a experiência de vida é ponto de vista, e é formação, e é ideia diferente, e diversidade traz a possibilidade em todos os níveis da gente enxergar esses pontos de vista. Então, as empresas que estão sentindo que elas precisam dessa diversidade, seja porque agora é socialmente aceito ter essa diversidade, é importante, e eu não estou nem aí se o problema, se as pessoas estão fazendo isso porque é socialmente aceito, tem que fazer e pronto, tem que ter diversidade, mas é a diversidade inteligente, até algoritmos inteligentes que são feitos por pessoas, que são feitos para o mundo, mas eles são construídos por um grupo muito específico de pessoas, que tem uma visão de mundo, que tem um bias, um viés muito grande para uma determinada linha. Esses algoritmos nunca vão ser capazes de operar no mundo real e para todo mundo. Então, eu acho que nesse sentido, eu imagino que tem claro que tem essa questão estrutural, mas experiência é experiência, diversidade é diversidade. Então, eu acho que nesse sentido a gente só tem que alimentar a multiplicidade de pensamentos, certo? Algumas pessoas têm competências diferentes das outras e habilidades diferentes e ponto, independente do sexo com o qual elas nasceram. Tá? Hello, Larissa, vocês têm alguma coisa a acrescentar? Bom, eu tenho a acrescentar da minha vivência, como a Esther falou. Eu já passei por várias áreas, estando no AirTog, já atuei bastante na área de eletrônica, mas nada me impediu de aprender mecânica. Eu já fui na parte eletrônica, já nas oficinas de mecânica, já pouco, mas peguei uma peça para usinar, já ajudei o pessoal da mecânica a montar robô, já passei por, várias áreas. Então, eu acho que isso é muito da vivência e que, às vezes, eles acabam tendo esse viés de gêneros, né? Mas eu acho que é muito das vivências e das experiências que as pessoas trazem em si. E eu acho que isso vem um pouco da gente de procurar ser melhor. Então, a gente procura ter mais vivências, mais aprendizados para a gente se validar. Mas eu acho que não, eu acho que não faz diferença essa parte de gêneros, tanto é que uma mulher e um homem desempenham funções iguais, não tem diferença, sabe? Como a Esther falou, pode ter alguns pontos que um é melhor que o outro, mas isso também vai de pessoa para pessoa. Isso, às vezes, pode ter uma tendência maior no sexo masculino ou feminino, mas, no geral, não temos, assim, uma comprovação biológica de limitações por sexo ou alguma coisa assim. A não ser na questão reprodutiva, mas só que eu acho que é isso, as pessoas pararem com isso de ter visões de mulher ou homem, comportamento feminino, comportamento masculino. Não, sabe? É um comportamento de ser humano, acho que acima de tudo, e qualquer disso, acho que não é muito legal. Então, acho que parte da gente também é tentar mostrar para as pessoas, olha, não, isso também não isso é da minha vivência, ou isso não tem muito a ver com esse ponto de vista, sabe? Mostrar para as pessoas que isso também não interfere, mas sim eu ser pessoa ou as minhas experiências. Então, parte da gente também mostrar para as outras pessoas que isso não é verdade. Tanto é que também no grupo de robótica eu gerenciei muitos homens e nunca tive problema com isso, sabe? Porque todos eles, assim, a gente fazia as atividades, tudo, às vezes alguns tinham alguma coisa assim de não fazer, mas isso era da pessoa. Então, acho que isso não tem muita diferença entre sexos, e sim das pessoas mesmo e de mostrar isso para todo mundo, sabe? E parte da gente contribuir com isso. Larissa, tem algum adendo? Assim, eu concordo com tudo que foi dito. Acho que eu não tenho mais nada a acrescentar, não. Pode continuar. Tá certo. Eu queria agradecer a presença de
de todos vocês aqui, tanto espectadores quanto as nossas convidadas. E eu vou abrir agora para as perguntas, tá bom? Por enquanto a gente tem 2 perguntas. Se vocês tiverem mais algumas, não hesitem, pode enviar que a gente vai ler, tá? Vou começar pela pergunta do Adam, nosso diretor ou ex-diretor da DPDO, do Artog. Ele perguntou: todos vocês já foram gerentes, diretoras e presidentes em grandes equipes de robótica. Vocês também sentiram que foi diferente para vocês chegarem nesses cargos comparado a homens? Pode começar, Larissa. Então, eu senti eu sinto uma diferença. Então, como eu estava citando daquele exemplo do eu e meu amigo indo no laboratório de mecânica, eu acho que a principal diferença não é nem essa questão do que é óbvio, né? É a questão do que é sutil. Então, eu consigo sentir a diferença do nível de confiança que as pessoas têm no seu trabalho, no que você está desenvolvendo. Quando eu vejo agora um gerente que é um diretor, né? É uma pessoa no mesmo cargo que eu já estive, eu consigo perceber como as pessoas confiam mais no trabalho dele do que eu observava que elas confiavam no meu. Então, para mim, essa foi a maior diferença, assim. Para eu estando no cargo comparado a outra pessoa no mesmo cargo. Essa questão de, talvez, no subconsciente das pessoas, ainda existe essa ideia de que talvez eu não seja a melhor pessoa para aquele cargo, ou talvez eu não seja, sabe? E mesmo você sendo tão, ou às vezes, mais capacitada quanto. E também sobre chegar nesse ponto, né? Então, para chegar nesses cargos. Primeiro de tudo que já é mais complicado, né? Porque, querendo ou não, estatisticamente, se 20% da equipe é mulher, então, com certeza vai ser mais difícil para mulheres estarem nesses cargos de posição também. Então, mas eu acho que tudo vem primariamente dessa percepção das pessoas, né? De elas estarem mais propensas a visualizar o homem como sendo mais bem capacitado, especialmente quando a gente, na verdade, em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Mas especialmente nessa área onde tem a maioria das pessoas são homens. As pessoas tendem a confiar mais e a visualizar mais homens em posições de poder, né? De referência. E essa coisa, esse subconsciente, assim, das pessoas é o que dificulta também um pouco você chegar nesse ponto e você liderar uma equipe estando nesse ponto. Acho que para mim foi a maior diferença, foi essa questão da confiança que as pessoas têm. Obrigada, Elo. Você tem alguma contribuição? Bom, eu nunca senti isso, até porque quando eu cheguei no cargo da diretoria, eu já tinha bastante tempo de grupo. Então, acho que foi muito da minha vivência e do que eu passei. Então, as pessoas, tipo, viam em mim, por ser também bichos que estavam acabando de entrar na faculdade e tudo, então eu não tinha tanta resistência, porque eles sabiam que eu era uma pessoa já com tempo de grupo, com conhecimento e tudo mais. E também, digamos que era um pouquinho brava, então esse histórico também não deixou muito que as pessoas abusassem, assim, de ser uma mulher gerenciando elas. Mas eu acho que muito, eu não consigo falar, né, na empresa, até porque a maioria dos homens, a maioria das pessoas em cargos maiores, assim, que o meu, são homens, então eu não sei como que é isso. Mas eu acho que um pouco é também das mulheres gerenciarem e, não sei, tentar mostrar que não é porque eu sou mulher que eu vou ser boazinha e tudo. Não, eu vou gerir da forma que qualquer pessoa iria gerir, sabe? Então eu, na minha vivência, eu nunca enfrentei nenhuma resistência. Mas não sei, também eu gerenciei o Artog com bichos entrando, pessoas
que recém ingressaram na faculdade. Então, eram pessoas também que estavam entrando e não tinha muita resistência, mas aí eu também não deixava também a peteca cair, sabe? Tentava mostrar que eu estava engajada e tudo, e que eles podiam confiar também que eu estava lá para ajudar e tudo mais. Obrigada, Elô. Esther? Eu acho que, de forma geral, eu nunca senti, acho que nas situações em que eu me senti de alguma forma, assim, com mais instâncias, comigo mesma, eu comecei muito cedo na gestão dessas atividades de robótica, quando as coisas ainda estavam acontecendo. Quando a gente começou, as competições começaram, a gente teve uma primeira edição em 98, mas foi em 2003 mesmo que as coisas começaram a acontecer, e quando eu participei em 2005 pela primeira vez, a gente fazia a competição numa sala. E hoje em dia a gente não consegue dar conta de fazer em ginásio, a gente atinge mais de 200 mil alunos na Olimpíada. Então, como eu fui crescendo junto com isso, mas eu ainda era muito nova, eu estava fazendo mestrado, eu estava me encontrando na minha própria posição, acho que muitas vezes os problemas vinham mais da minha situação, porque eu estava trabalhando com pessoas mais velhas, que já tinham mais experiência, etc., mas mesmo assim, eu acho que essas pessoas, no geral, me acolheram absurdamente. Então, assim, o pessoal brinca bastante, a gente tem uma relação incrível dentro o Adam, que fez a pergunta, sabe disso, a gente é uma família gigantesca dentro das competições de robótica, que se encontra uma vez por ano, mas eu não senti na pele essa dificuldade de ser alçada aos cargos que eu acabei sendo, mas a não ser quando eu estava mais insegura com a minha própria situação de ser um pouco mais nova, de ainda não ter um título, por exemplo, eu não era doutora e eu estava fazendo atividade que já era doutora. Eu coordenava os eventos, mas eu não podia submeter um edital para o CNPq porque eu não tinha um título de doutor, mesmo sendo a coordenadora ou trabalhando no evento, ou já tendo condições de fazer isso. Então, algumas questões tinham não a ver necessariamente com o fato de eu ser mulher, mas tinham mais a ver com o fato de eu ser mais nova dentro do grupo que já era mais experiente. Então, acho que nesse sentido, a comunidade que me acolheu, que é essa comunidade de robótica, me fez me sentir muito tranquila. Então, nessas circunstâncias, eu não posso dizer que, de alguma forma, eu me senti menosprezada ou que eu tive dificuldade de jeito nenhum. Então, muito bom poder dizer isso de uma comunidade. Muito obrigada pela resposta de vocês. Seguindo para a pergunta da Maria Cristina, ela pergunta: como os colegas de curso, equipe, observaram a ação mais atuante de vocês, meninas? Alguma situação negativa? E análogo tem a pergunta da Thaís, que ela pergunta se vocês têm a impressão de serem sempre consideradas nervosas, quando na verdade precisam afirmar com mais ênfase o que têm a dizer, porque as pessoas não levam a sério. Se vocês já passaram por isso e se já passaram, como lidar com isso? Posso começar? Pode? Então, isso tem muito a ver, na verdade, depois que eu respondi que eu vi a pergunta delas. Mas isso tem muito a ver com o que eu estava falando também sobre confiança. Então, a questão não é só como as pessoas te veem individualmente, né? Então, para mim, o que eu sinto diferença é como as pessoas me veem comparativamente a um homem na mesma posição. Então, por exemplo, no meu cargo, como eu tinha falado, eu acho que desde o início da história do CMA, eu fui meio que a primeira mulher que ocupou esse cargo. E teve vários homens antes e vários homens depois. E o que eu percebi é que tinha uma outra pessoa, por exemplo, assumiu um cargo que eu tinha de gerente de projeto, e essa pessoa tinha um posicionamento em relação aos outros parecido com o meu. Na verdade, eu achava até que ela era um pouco mais rígida, um pouco mais incisiva. Só que,
para as outras pessoas do grupo, ele sendo dessa forma, passava uma confiança. Então, ele passava um perfil de uma pessoa confiante, uma pessoa que sabe, uma pessoa que... Então, por isso ele podia chegar e falar, ai, gente, eu acho melhor que seja dessa forma, ou de uma decisões. E as pessoas confiavam nele. Enquanto você tomando essa posição mais assertiva, vamos dizer assim, passa isso que a Thaís estava comentando, né, de ser um pouco mais nervosa, de ser autoritária, de ser, sabe, essa diferença entre ter um comportamento muito semelhante e um homem passa a confiança, enquanto a mulher passa sabe, um nervoso, um autoritário. Então, como a Elo estava falando, que as pessoas diziam com ela assim, porque ela era meio brava. Então, as pessoas meio que não tinham, sabe, elas não tentavam desafiar ou falavam coisas desse tipo. E eu sinto que isso é algo que acontece muito, né? Então, quando mulheres estão nessas situações onde elas têm um poder, como se a gente visualizasse mais como isso de a característica de ser assertiva fosse vista como algo como brava, ou algo como incisiva, rígida, ou coisas negativas, enquanto um homem na mesma posição passa muito mais confiança. Então, quando ele faz isso, as pessoas falam, nossa, ele com certeza deve saber o que ele está fazendo, ele é uma pessoa confiante, ele é uma pessoa de conhecimento. E isso tem muito a ver também com a situação do laboratório. Então, só dele chegar e falar como se o que ele estivesse fazendo, as pessoas assumiram na hora, assim, que ele tinha confiança, que ele tinha um conhecimento. Então, acho que tem essa dualidade, assim, né, de duas pessoas numa mesma posição com comportamentos parecidos, mas geralmente as mulheres tendem as pessoas tendem a interpretar as mulheres de uma forma negativa e de os homens de uma forma positiva, vamos dizer assim. E foi mais ou menos isso que eu estava querendo dizer com essa questão de passar confiança ou não. Obrigada, Larissa. Elô, você tem alguma coisa a dizer? Bom, sim, isso já aconteceu, né? Acho que muitas vezes também a gente está aprendendo também, como todo mundo que está. E isso de estar na academia é uma coisa muito favorável, porque as pessoas entendem um pouco mais que, tipo, não tem muito dessa diferença de homens e mulheres. Eles entendem mais que tem uma maior compreensão, ou assume-se de que deveriam ter, né? De que deveria ser tratado igual ambos os sexos. Mas às vezes sim, isso de às vezes você ter uma autoridade maior, às vezes numa mulher visto como ela é brava, ela é histérica, alguma coisa assim, e num homem, ele é assertivo, ou pode ter essas interpretações. Mas também um pouco vem de tipo, a gente, por nós sermos mulheres, a gente é muito associada a um comportamento mais feminino, mais calmo e tudo. Então, se você tem um comportamento um pouco diferente do padrão, isso já não é tão visto assim como normal. Isso, ela é brava e alguma coisa assim. Mas às vezes é da pessoa mesmo. Mas, por exemplo, isso também vem do que a Esther falou. Às vezes também das vivências. Como recentemente, no ano passado, eu já gerenciei um projeto com os bichos, assim, eu já tive uma outra abordagem, uma abordagem mais voltada para o gerenciamento. Então, eu vi que, tipo, é muito de bagagem também. Você vai aprendendo com o tempo de que existem outras formas e que a gente, por ser mulher, a gente às vezes acaba utilizando essas ferramentas. Mas sim, a gente pode usar de outras também, e acho que é vivência. A gente vai aprendendo com o tempo, porque ninguém também nasce sabendo, e às vezes alguns desenvolvem comportamentos diferentes, mas todo mundo está tentando, e todo mundo vai errar alguma hora.
Então, acho que é muito das mulheres, tipo, darem essa cara a tapa e tentarem, tipo, mesmo errando ou tendo ou não sendo tão aceitas, mas tentando ir aprendendo o que que é e como, tipo, como ter isso, porque isso de não ver mulheres também, a gente não tem esses modelos. Então, às vezes, a gente peca por tentar achar o nosso caminho. Enquanto homens, eles já têm, não, eles se comportam desse jeito, então eu vou fazer disso, disso. Às vezes, para a mulher, isso não se adequa. Então, é a gente também tentando se encontrar, tentando achar formas de gerenciar, e acho que isso é de muito de vivência. Então, mais uma vez, eu também estava num ambiente acadêmico, que eu acho que é também um ambiente menos adverso do que um ambiente fora da academia. Por exemplo, eu na indústria acho muito mais dificuldades, é muito mais difícil ver padrões, tentar saber como se comportar, saber o que fazer. Por isso de não ter um apoio, das pessoas não entenderem essa sua posição. Então, a gente vai tentando e vai dando a cara a tapa. Esse é o jeito, e acho que é muito disso que eu acho que é muito válido. De, tipo, tá com medo, tá insegura, mas se você acha que esse é o caminho, vai em frente, sabe? Vai ser difícil, não vai ser fácil e vamos lá, sabe? E acho que é muito isso de sororidade, né? De as mulheres se unirem, as mulheres se conversarem, falarem sobre essas experiências e verem que você não está sozinha, que outras mulheres já passaram por isso, como que isso, tipo, como que ela se comportou, como que não, como que, sabe, essas experiências vão agregando com a gente mesmo, sabe, de diversas áreas, porque nós mulheres estamos aí enfrentando e, querendo ou não, essa união tá mudando. Eu já tenho, tipo, vários apoios também, e isso ajuda muito a gente a se impulsionar e impulsionar outras mulheres também, sendo exemplo e a gente se dando a mão e seguindo juntas, sabe? E uma apoiando a outra. Obrigada, Elo. Esther? Eu só vou fazer um comentário em relação ao que a Larissa falou. Eu concordo completamente que quando são, assim, se você fizer um comparativo e é um homem e uma mulher no mesmo papel, o seu comportamento normalmente é avaliado com um viés bem grande. Então, você normalmente é histérica, é isso, é aquilo. Então, todas aquelas coisas pejorativas que a gente escuta. E, assim, eu não passei por isso em circunstâncias que eu falei dentro da robótica, mas eu passei inúmeras vezes na minha vida. Eu comecei a dar aula com 25 anos. Então, eu tinha recém terminado o mestrado e eu dava aula numa faculdade em São José dos Campos. Eu tinha entrado no doutorado e eu lembro absurdamente de entrar na sala de aula e de alunos olharem para mim e dizer: então, eu acho que esse tipo de postura que a gente está assumindo agora também intimida as pessoas, porque elas não estão necessariamente prontas para receber esse tipo de postura. Então, de alguma forma, eu acho que esse tipo de comportamento acontece, em algumas vezes maior ou menor quantidade, e essas comparações, mas é uma questão agora de aproveitar e se posicionar mesmo. Tá? Então, e eu acho que vocês estão fazendo isso muito bem. Tá? Muito obrigada. A gente está indo para a nossa última pergunta, tá? Da Ruth. Ela pergunta: qual foi o primeiro contato com a robótica? Foi no ensino médio, um curso de exatas, superiores, técnico? Larissa? Então, aí foi. Então, minha primeira experiência foi, para ser honesta, foi bem superficial, mas foi algo tipo terceira série, alguma coisa assim, que eu ainda estava em colégio particular e a gente tinha umas aulinhas de robótica com Lego. E eu já achava muito interessante, assim. Mas eu fui começar a gostar mesmo quando
na verdade, por causa da área que é uma ênfase que tem no curso de engenharia elétrica de biomédicas. Então, eu sei que a gente fica brincando até que muita gente que faz robótica quer virar o Homem de Ferro, assim, quer construir armadura, quer, sabe, quer realizar esse sonho. Mas quando eu comecei a ver essas coisas sobre reabilitação e tudo mais, sobre, assim, construção o Google desenvolve bastante coisas nesse sentido também, construção de pernas robóticas e coisas desse tipo, foi aí que eu comecei a me interessar bastante, e meio que a minha graduação foi nessa linha. Então eu já curtia muito robótica com essa ideia de construir coisas voltadas para reabilitação. E aí, meu interesse foi expandindo um pouco quando eu comecei a pesquisar sobre isso, e aí foi que eu vi sobre as competições de robótica, e que eu vi que existem empresas e tudo mais que desenvolvem robótica nessa área, que eu acho muito interessante, quanto para diversão, né, quanto para entretenimento, vamos dizer assim. Então, você literalmente poder comprar um robô com inteligência artificial para te fazer companhia em casa ou coisas do tipo. Mas que eu realmente comecei a mexer com robótica foi quando eu entrei na faculdade. E eu tive a oportunidade de entrar na equipe de robótica, mas eu meio que já cheguei para eles falando assim, olha, isso aqui com certeza é o que eu quero fazer, porque não tem nada mais, eu não acredito que tenha nada mais interessante do que isso, porque o que eu penso muito de robótica é que tudo que a sua imaginação tiver vontade de criar, tudo bem que existem algumas coisas que não são possíveis, mas o céu não é o limite. Então, tipo assim, tudo que eu sinto que é uma área em que você consegue ter sonhos, você consegue ter projetos que muito, muito incríveis, assim, coisas que hoje a gente pensa que não podem ser viáveis, mas com certeza daqui a uns 50 anos vão ser coisas muito comuns. Então, como, por exemplo, isso de ter robôs na sua casa, ou se você vê o quanto a gente se desenvolveu nos últimos 5 anos, já é um absurdo nessa área. Então, assim, é algo que desperta muito interesse por causa disso, né? Então, tudo que você conseguir imaginar, talvez você consiga criar, né? Por isso também que eu gosto da mecânica, porque na mecânica, dentro do CMA, a gente mexe bastante com impressão 3D. Para mim, é definitivamente a descrição disso que eu falei, que é tudo que você conseguir desenhar, você pode imprimir e virar algo da vida real. Então, assim, o contato mais concreto, assim, foi na faculdade, mas eu sempre achei interessante. Obrigada, Larissa. Elô, você pode falar pra gente? Bom, o meu primeiro contato com a robótica foi bem engraçado, né? Porque eu entrei na engenharia química, não gostei do curso, não me identifiquei, e lembrei de um Globo Educação que eu tinha visto uma reportagem sobre o Ortog, sobre o grupo de robótica. E daí eu falei, nossa, deve ser legal montar robôs, né? E eu gosto de colocar a mão na massa, de fazer, de estar construindo as coisas, né? Aí eu falei, vamos tentar engenharia elétrica. E daí eu tentei uma transferência interna, aí eu até, comecei, assim que eu entrei, eu já consegui o contato com alguém do grupo, ele já me colocou, e desde então, desde 2012 que eu tô no grupo, eu nunca saí, sempre estou ativa no grupo, gosto muito, então, acho que muito isso, sabe, das possibilidades que a robótica traz, de do grupo de robótica dar essa base para você de como que funciona, e depois, quando eu fui para as empresas, né, nessa área de mercados, eu vi que a área de IoT está crescendo muito no mercado. Agora, estando na Nestlé, eu vejo que eles estão com essa linha de implementar mais inteligência, de tirar mais dados das linhas de produção, de mesmo aplicar a robótica
para ajudar o ser humano, para ajudar na produção, para ter, tipo, benefícios mesmo. E eu acho que essa é a tendência, de, tipo, as pessoas verem a robótica como uma aliada, e realmente é uma área muito interessante, e como a Larissa falou, 1000 possibilidades. Então, desde a área de você fazer um hardware de robô até a programação, inteligência, tudo que envolve essa parte, a IoT, automatizar. Então, eu acho que tem ainda muito campo, a gente ainda está muito cru, assim, ainda tem bastante coisa para explorar, tanto na academia quanto na indústria, né? E essa união da academia com a indústria. Então, acho que é muito isso. E é uma visão que, tipo, muita gente tem. Tanto é que o grupo está aí há anos, o grupo da Esther também, e vem formando, e vem empolgando as pessoas, e vem, tipo... Porque quem gosta, tipo, segue e é muito legal. E não... Eu já, tipo, eu falei, nossa, tá pesada a graduação, vou sair do grupo. Eu chego no grupo, tinha mais trabalho, eu falei, não, deixa quieto, vamos continuar, porque foi uma ideia passageira e que não dá. Uma vez que você gosta, que nem a Esther falou, não tem volta e você não tem o que falar. Robótica, uma vez que você gosta, não dá, você segue mesmo. Obrigada, Elo. Esther? Bom, a minha história começou um pouco mais tarde, porque eu acho que, inclusive, na minha época, a gente tinha muito menos referência, muito menos possibilidades. Então, até no meu mestrado, ainda quando eu fazia robótica, ainda parecia coisa de doido. Mas começou quando eu sabia que eu queria trabalhar na academia, então eu construí a minha graduação para fazer... para fazer mestrado e doutorado, e quando eu estava fazendo, e eu fiz iniciação científica durante a minha graduação inteira, do primeiro semestre ao último ano eu fiz, eu só não fiz enquanto eu estava fora, fazendo intercâmbio na Inglaterra, mas fora esse um ano que eu estava fora, eu fiz consistentemente todos os períodos. E eu trabalhava na engenharia biomédica, eu era técnica em computação, fazia um curso de ciência da computação, mas eu pesquisava num laboratório de engenharia biomédica. Então, eu trabalhava com um microcontrolador, trabalhava com um sistema de detecção de eletrocardiograma e tal, e fazia processamento de sinal. E quando chegou a hora de eu aplicar para o mestrado, eu queria muito uma área, eu era apaixonada pela parte computacional, de mais alto nível da computação, mas eu gostava muito também dessa parte de ficar um pouco mais próxima do hardware de alguma forma, e de usar aquilo como uma ferramenta, por exemplo, na biomédica a gente podia fazer muito isso, né, de auxílio de alguma maneira. E quando eu fui escolher as áreas que eu podia aplicar no mestrado, a robótica parecia a área que ligava tudo aquilo que eu queria, e era exatamente isso. Ela era, o fato de ser muito mais do que mecânica elétrica e computação, mas naquela época talvez ainda fosse um pouco mais focado em mecânica elétrica e computação, mas ela me pareceu a área que dava conta de unir tudo aquilo que eu achava que era muito interessante, e com a possibilidade, como eu tinha esse viés da biomédica, de ter aplicações para auxiliar pessoas. Então, meu primeiro contato foi quando eu estava tentando achar qual que era a área de pesquisa que abraçava esses elementos. Então, eu fui procurar os grupos de pesquisa, e aí foi quando eu encontrei o grupo do ITA, onde eu acabei em fazer o mestrado e o doutorado. Mas não foi tão assim, infantil a história. Eu não tenho normalmente referências da minha infância ou adolescência com, por exemplo, kit de robótica ou coisas desse tipo, mas foi uma experiência mais para frente. E eu tinha voltado da Inglaterra, que tinha um grupo de pesquisa na universidade que eu trabalhava muito forte em processamento de imagem e visão computacional, que eu sabia que eram áreas, inteligência artificial, de uma forma geral, que eram áreas que estavam muito ligadas à robótica. Então, acho que juntou tudo isso, e a área, assim, abraçou tudo que eu queria. Então, essa foi o porquê de eu acabar em parar na robótica, mas foi no mestrado só. Muito obrigada pela participação de todos vocês.
A gente vai encerrando aqui a nossa live. Eu gostaria de agradecer todas as convidadas e todos os espectadores. E queria saber das nossas convidadas se vocês têm algumas palavras breves finais ou se a gente já pode ir encerrando por aqui. Eu vou agradecer, Daniela, só para dizer que foi um prazer participar, dizer que a gente, lá na Unicamp, não quero roubar vocês da USP, mas para quem está assistindo a gente e quiser de alguma forma cooperar com a gente lá no nosso grupo, vocês serão muito bem-vindas, e não só na pesquisa, mas também nessas iniciativas que a gente tem, que vocês já estão trabalhando nas competições de robótica, mas também nas mostras científicas, nesses grupos mais locais de mulheres na engenharia, dos meninas super cientistas, que quanto mais a gente tiver mulher agregada e agrupada, mostrando que robótica é lugar de menina, eu vou falar menina agora, melhor. Então, só dizer que eu estou honrada de ver um grupo com uma participação feminina tão legal e com essa iniciativa. Muito obrigada. Elô? Bom, eu também queria agradecer, né, por ter convidado, né, para essa roda de conversa, e queria deixar aqui para quem, algumas mulheres que estão assistindo agora, as que estão, né, e estão pensando em seguir a área, eu super indico e vamos lá, sabe? É uma coisa que dá medo, dá, mas vamos lá, vamos tentar, e é uma coisa que eu falo para mim todo dia. Vamos dar a cara a tapa e tentar seguir nisso. E é isso que tem e é isso que eu gosto, sabe? E eu acho que tanto a robótica como qualquer área, eu acho que ser mulher não é limitação de nada. Muito pelo contrário, é muito incentivo de estar sendo as pioneiras, de estar aí tentando, porque eu vejo, lá na empresa mesmo, são poucos exemplos de mulheres sabe? Eu tô num grupo que vai discutir as mulheres na engenharia e tem 11 mulheres. E deve ter, muitos homens. Eu quase não vejo mulheres no meu dia a dia, estando na engenharia. Então é a hora aí da gente tentar ir mesmo, sabe? E às vezes eu tenho muito medo, eu sei disso, mas vamos lá e vamos tentar. Deixa eles falarem que não é, que não deu nessa parte, mas você deu tudo de si e você quer e você se identificou nisso e tá lutando para tentar, sabe? Eu acho que um não, alguma coisa assim a gente vai ter mesmo, mas é a gente tentar mesmo e tentar se inserir e tentar se unir também para impulsionar todas, né? E tentar trazer também. Eu quero, estando assim na indústria, trazer várias amigas, que eu sei que tem bastante gente aí na área de elétrica, de robótica, e trazer para a área técnica, porque também tem bastante mulheres que entram e vão para outras áreas de gestão, assim, mas vamos seguir também a área técnica. É uma área que tem poucas mulheres, mas a gente tenta o nosso lugar, a gente vai conseguir e já tem iniciativas aí, basta a gente se empenhar e ir mesmo e ir com medo. Obrigada, Elô. Larissa? Então, primeiro eu queria agradecer a vocês, a Ortog, por ter me convidado. Eu achei um ótimo espaço para a gente poder mostrar essas ideias e dar esses recadinhos aqui. Ao pessoal também que participou, a galera do CMEA, do I, do projeto do Elas na Engenharia, para o pessoal do Ortog, o pessoal que fez perguntas, vocês colaboraram bastante aí. Eu deixar meio que 3 mensagens para os 3 tipos de público que eu acho que estão assistindo aí, que seria, se você for uma menina que tem interesse, o espaço também é seu. Então, nós estamos aqui para provar isso, né? Mas não vão faltar pessoas que queiram te ajudar a chegar aqui. Então, se você estiver vendo essa live e tiver interesse, eu acho que você pode mandar já vou invadindo, assim. Mas eu acho que você pode mandar mensagem para a Tog, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o pessoal que está você a chegar lá. E pode ajudar você a entrar em contato com esses projetos, ou pode te ajudar diretamente e tirar dúvidas também.
Então, é um recado que eu queria deixar para essas pessoas é que não desista. A gente está aqui para mostrar que é possível, que esse espaço é nosso e que a gente está muitíssimo capacitada para ocupar ele. E robótica é incrível e eu acho que dá para ver o brilho nos olhos de todas nós quando a gente fala de suba e fale, suba e ocupe esse lugar. Então, seja a mudança que você quer ver no mundo, sabe? Então, tome atitudes para isso, ocupe posições e colabore para que isso aconteça. Então, isso que eu queria deixar assim para esses públicos. E muito obrigada, galera. Muito obrigada pela participação.